Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje no nosso devocional, no dia 16 de setembro, nós vamos falar sobre a importância de fortalecer as raízes. Nós estamos numa geração muito rasa, muito fluida. O Balmer, né? Zygmunt Bauman vai falar pra gente sobre amores líquidos, relacionamentos líquidos, sociedade líquida. O que é isso, Irlânia? Tudo muito fluido. A gente conhece uma pessoa, já esquece, a gente curte pessoas, o algoritmo para de mandar pra gente essa pessoa e aí a gente não vai lá ver, a gente fica vendo muito o que os algoritmos mandam pra gente, aquilo que aparece. Isso é importante pensar. Por quê, Irlânia? Porque você precisa escolher que caminho que você quer conduzir a sua vida. Não é assim, o algoritmo mandou, alguém mandou, eu vou fazer o que todo mundo quer. Não é bom fazer o que todo mundo quer. Por quê, Irlânia? Porque sua vida não é todo mundo. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. E a gente tem que aprender e lembrar que nós não somos todo mundo. Nós somos uma pessoa que temos um nome, que temos um CPF, que representamos a nós mesmos. Por isso a gente precisa fortalecer as nossas raízes. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Salmos 92, 12. Esse texto vai dizer que a profundidade, o justo, aquele que tem Jesus como alicerce, como apego seguro, como confiança, vai crescer como uma palmeira. E dizem que a palmeira, dizem não, você consegue ver no Discovery, ver a palmeira, ela é profunda em raízes. Então, ela cresce primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E aí vem o vento e vem a tempestade, e ela faz isso e ela não quebra, porque ela está alicerçada. Assim, eu e você precisamos ser. Antes de ser rei de Israel, Davi foi pastor de ovelhas, mas além disso, ele era músico e compositor. Eu estou fazendo pós em musicoterapia, e acredita que na musicoterapia, eles citam que Davi foi o primeiro musicoterapeuta, porque Saul estava perturbado, Saul estava passando mal, Saul não estava bem, e quem era chamado para tocar? Davi. Então, o primeiro musicoterapeuta na vida que tocava harpa, foi Davi. Olha que beleza. Compositor e músico. Nos Salmos que lemos, ele traça um paralelo entre o desenvolvimento de algumas árvores com a vida de uma pessoa justa. O justo é aquele que age de acordo com os ensinamentos de Deus, com as Escrituras. Não aqueles que buscam sua própria justiça, pois entende que os padrões celestiais são muito mais elevados do que o humano. Algo que me ensina muito em relação à palmeira é o fato de ela conseguir sobreviver em circunstâncias desconfortáveis, como em ambientes desérticos, sem água aparente, em meio à temperatura extrema. Isso ocorre porque ela possui raízes muito profundas, então ela não pega a água de cima, ela pega a água de baixo. Muito profundas. Aprendo que quando estamos enraizados em Deus, nenhuma circunstância contrária pode nos abalar, ou influenciar negativamente, pois não vivemos das condições exteriores. Saiba que a profundidade com Deus é o que vai sustentar você em meio às adversidades. Tem aquele que diz assim: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo se eu me abalar, mesmo se parecer que eu vou desmoronar, o amor de Deus não falha e não falhará. Já o cedro do Líbano tem uma característica extraordinária. Ele primeiro cresce e fortalece suas raízes e só depois se desenvolve no exterior. Também aprendo que há fases na vida nas quais os outros não verão seu crescimento ou seu processo.
porque é o tempo de fortalecer as raízes no secreto de Deus, com Deus. Só assim estaremos preparados para a tempestade e as circunstâncias da vida. O nosso secreto com Deus, fechar a porta do teu quarto. Eu tô aqui no consultório, tô mostrando a porta para vocês ali, vamos lá, a porta. Ó, tá vendo? A porta. Como se você estivesse vendo a porta, né? Fechar a porta, orar ao Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto os recompensará. É no secreto. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: Irlane, você fica nervosa quando vai ministrar, quando vai... Eu falo, não, porque assim, o Deus que pra mim é o suprassumo, o superior, ele tá comigo no secreto, ele tá comigo quando eu vou ao banheiro, ele tá comigo quando eu tomo banho. Se eu não tenho vergonha, se eu não fico tensa quando ele está, por que eu vou ficar tensa quando as outras pessoas estiverem? Será que eu temo mais as pessoas do que a Deus? Olha isso. A presença de Deus e temer não é... A temer a Deus, de ter intimidade com Ele, de honrá-lo por quem Ele é. E as pessoas, eu tenho medo? Essas pessoas são maiores do que Deus? Não, não são maiores do que Deus. Não são. Deus é soberano, né? Eu lembrei de um hino agora falando: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A parte que eu mais gosto. E apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória, apesar do mundo inteiro, Salmos diz que Deus tem o mundo na palma das suas mãos. Mesmo com isso, Ele se preocupa comigo, Irlânia, e se preocupa com você. Fala o seu nome aí. Se preocupa com você. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E você precisa fechar a porta do teu quarto, orar ao teu Deus em secreto, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Eu estou afirmando isso nele. Não são palavras vazias. Eu estou falando porque a palavra diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Você precisa clamar e Ele virá. A partir de hoje, decida não viver das aparências ou da opinião alheia, mas fortaleça suas raízes em Deus por meio do cultivo de um relacionamento profundo com Ele, pois é o crescimento interior que dita o seu exterior. No tempo certo, você florescerá, crescerá para a glória de Deus. Você florescerá e crescerá para a glória de Deus, até chegar à estatura de varão perfeito. Clara, mas eu vou morrer? Não, vamos lá, vamos preparando, vamos pedindo: Senhor, cura isso, cura aquilo, cura aquilo. Enquanto você estiver no processo, você está aqui, você vai ter o que fazer aqui. Mas o céu é muito melhor do que estar aqui, ok? Mas enquanto estiver aqui, se abra para a cura do céu, porque Deus tem cura para você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa a vida dessa pessoa, cuida dela, Pai, tira dela todo medo, Pai, tira dela toda religiosidade. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando do Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Se revela para essa pessoa, fortalece a caminhada dela em Ti e que ela venha ter intimidade com Jesus. Abençoa, Pai, que as raízes dela venham estar alicerçadas na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 259 de 365 dias. Hebreus 1 é o que você vai ler na tua casa. Crescimento é a palavra-chave. Só suporta a tempestade quem tem raízes. Só suporta a tempestade quem tem raízes. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã. Deus abençoe você e sua família.